Então, vamos lá. A gente vai ver as propriedades de radiciação, tá? Explicação, né, da página 126. Então, aqui. A gente pode, ao mesmo tempo que a gente pode separar, a gente pode juntar, porque o índice é igual, tá? O índice diferente, não. Então, a gente pode fazer 8 vezes 2. Raiz quadrada de 16. Que vai dar 4. Então, vamos pensar aqui. Então, deixa eu ver. Então, vou fazer aqui. Raiz de 16, 4. Então, separei. Posso juntar também. Então, um exemplo, eu tenho... Ou posso... Raiz quadrada, vamos supor aqui, de... Vou pensar aqui. De 50, vai. Então, a gente vai separar. Que eu posso separar em 25 vezes 2. Então, a gente separa. 25 vezes raiz de 2. Raiz de 25, 5. Raiz de 2 não tem, fica raiz de 2, tá? Então, a gente pode separar, como a gente pode juntar. Mesmo índice, né? Aí, a divisão, mesma coisa. Então, se eu tenho lá raiz cúbica de 81 sobre raiz cúbico 3. Raiz cúbica, a gente vai juntar. Então, a gente pode juntar. Então, fica raiz cúbica de 81 dividido por 3. Então, 81 dividido por 3, 27. Então, fica raiz cúbica de 27 é 3. Certo? Bom, posso separar também, né? Então, vamos supor. Raiz quadrada de 16 quartos, vai. Aí fica raiz de 16 sobre raiz de índice 4. Raiz de 16, 4. Raiz quadrada de 4, 2. 4 dividido por 2 dá 2. Tá? Agora, tenho...
a potência da potência, né? Então, raiz da raiz, né? Então, raiz quadrada, deixa eu tirar, raiz cúbica de 64. Tá? Então, a gente vai multiplicar. Então, fica raiz de índice 2 vezes 3, raiz de 64, e 64 é 2 elevado a 6, então fica aqui 6, 2 elevado a 6. Aí, como eles são iguais, eu posso eliminar, e fica aqui 2. Então, outro caso aqui é a raiz, né? Vamos supor aqui, é a raiz quadrada de 32, vai. Aí, quando eu fatoro aqui 32, dividido por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. E é 2 elevado à quinta potência. Não vai dar o que eu quero fazer. Aí aqui, ó, na verdade, sairia 2 uma vez. Saiu 2. Também, então fica 4 vezes 2, né? Então, 4 raiz de 2, desculpa, que é o que sobrou. Então, raiz de 32, 4 raiz de 2. A outra propriedade é de um expoente, né? Então, exemplo, 2. Então, exemplo, 8 elevado a 1/3. Tá? Então, o expoente com fração, a gente vai transformar todo o expoente com fração, a gente transforma em radiciação, tá? E aqui, ó, o numerador. Então, vamos aqui. Numerador. A gente faz, ele vira o expoente dentro da raiz. Denominador, ele vai virar o índice da raiz. Então, a gente vê aqui, ó. Então, como que vai ficar? Vai ficar raiz. O 8 vai ficar aqui dentro, né? O 3 vai virar índice e o 1 vai virar expoente. Então, 8 elevado a 1, 8. Raiz cúbica de 8 vai ser 2, né? Pois 2 ao cubo é igual a 8, tá? Então, um exemplo que a gente pode ter, vamos supor aqui, a raiz quadrada
de 2 elevado a 10. Tá? Então, o que que a gente pode fazer? O numerador vai ser o 10, porque ele é o expoente, e o denominador vai ser o 2, porque ele é o índice, tá? Então, vai ficar 2 elevado a 10 dividido por 2, então vai dar 2 elevado a 5, que é 32. Tá? A gente pode resolver dessa maneira aí. Agora, espera um pouquinho, pode continuar. Vocês vão tirar print, anotar. Posso continuar? Pode, Pro. Ótimo. Então, agora eu vou explicar a racionalização, tá? O que que é a racionalização? Então, vamos pegar aqui. Então, agora a gente vai aqui. Então, explicação sobre racionalização. O que que é a racionalização? É tirar a raiz de um denominador. Tá? Então, a gente vai ver isso daqui. Então, o que que é tirar, né, essa racionalização? Um exemplo. Eu tenho assim, ó, 2, cheguei no resultado que deu 2 raiz de 3. Tá? Quando a raiz de 3, né, tá embaixo, quando tá só raiz de 3, é tranquilo. O que que a gente tem que fazer? A gente multiplica por 1, ele vai estar de outra forma, a gente sempre vai multiplicar por 1. Mesmo se tiver uma soma, uma subtração aqui embaixo, a gente sempre multiplica por 1, tá? Só que o 1 não vai estar em forma de 1, ele vai estar em forma de uma divisão por um mesmo número. Como aqui a raiz, né, raiz de 3 está sozinha, como que a gente vai multiplicar por 1? Tendo raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, a gente pega o número que está aqui e faz raiz de 3 sobre raiz de 3. Tá? Então, aqui, ó, raiz de 3 dividido por raiz de 3. Qualquer número dividido por ele mesmo, 1, tá? Estou com 1, só que escrito de uma maneira que eu vou conseguir eliminar a minha raiz lá de baixo. Por quê? Vamos pegar aqui. Então, aqui, ó. Então, se eu faço raiz de 2 vezes raiz de 2, vai ficar raiz de 2 ao quadrado, né? Ou sempre vai estar ao quadrado. Como está igual aqui, ó, está igual e está igual, a gente vai eliminar. Então, sempre que eu multiplico, sempre que a gente multiplica uma raiz por ela mesma, sendo quadrada, tá? Uma raiz quadrada por ela mesma, a gente elimina a raiz e fica com o número que está aqui embaixo, certo? Então, por isso que a gente faz aqui, ó. Tá? Por isso que a gente multiplicou por raiz de 3 sobre a raiz de 3. Então, a gente pega o número que está aqui, tá? Aqui, a gente vai a gente vai pegar o que está aqui embaixo, tá? Quando é só uma raiz, não tem soma, não tem subtração, não tem nada. Depois eu vou explicar com a soma e a subtração.
Então, vai aqui. Vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando eu multiplico por ela mesma, dá ele mesmo. Então, eliminei. Eu tirei, né, a raiz do denominador. Então, para isso que serve a racionalização, tá? Então, isso acontece sempre em vários casos, tá? Então, vou te dar outro exemplo aqui. 4 sobre raiz de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2, que é o que está aqui embaixo. Então, vai ficar raiz de 2, raiz de 2. Né? Então, 4 raiz de 2 sobre, como é raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Como é multiplicação, posso fazer a simplificação. 4 dividido por 2, 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Tá? Isso vai fazer bastante diferença, principalmente em trigonometria, que vai cair muita raiz aí. Tá? Então, aqui. Né? Vou dar outro exemplo aqui. 5 raiz de 3 sobre raiz de 15, vai. Então, o que nós vamos fazer? Vai pegar o raiz de 15, então vai ficar raiz de 15 sobre raiz de 15. Então, vai ficar o 5 raiz de 3 vezes raiz de 15 sobre raiz de 15 vezes raiz de 15, 15, tá? Então, aqui, 5 e 15 dá para simplificar por 5. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Não posso cortar, porque aqui é a raiz de 3. O que eu posso fazer, como está no mesmo índice, 3 vezes 15. Então, fica raiz de 45 dividido por 3. Tá? Tá dando para entender? Tá. Então, vamos continuar aqui. Mais algum exemplo? Acho que é isso. Dessa parte é esse. Então, vamos lá. Tá? Agora, para eu explicar o próximo passo, eu quero que vocês lembrem da seguinte propriedade, tá? Que é a seguinte. A mais B vezes A menos B. Então, vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, né? Então, o produto da soma pela diferença sempre vai dar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado.
tá? Como a gente pode saber isso, né? Como a gente já viu, só fazer a distributiva, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. B vezes A, BA. B vezes B menos, mais com menos, menos, B ao quadrado. Aqui, ó, menos AB mais BA, AB e BA a mesma coisa. Estou somando, quem sobrou, primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? Então, a gente não pode esquecer disso. Porque quando tem só um número lá embaixo, tranquilo, multiplico por ele mesmo. O que nós vamos ter? Eu vou apagar aqui, ó. Então, aqui, ela vai vir nesse caso aqui, um exemplo, eu tenho 1 sobre raiz de 3 mais 1, vai, tá? Por que eu expliquei, eu retomei, relembrei o que a gente viu lá, que é o produto da soma pelo da diferença? Porque aqui eu vou pegar os mesmos números que estão lá embaixo, só que eu sempre vou trocar o sinal. Por quê? Porque eu vou ficar com o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, e assim eu consigo eliminar, tá? Porque se eu pego o mesmo sinal, eu não vou conseguir tirar essa raiz, tá? Então eu vou ter que vir multiplicar. Então, eu vou pegar raiz de 3 e 1. Só que aqui é mais, então aqui é menos. Sobre. Para ser 1, tem que multiplicar pela mesma coisa que eu coloquei aqui em cima. Então, raiz de 3 menos 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui em cima, normalmente, eu vou dar a dica de sempre tentar deixar em evidência, tá? Só se você vê que não vai eliminar com ninguém, você pode distribuir ou deixar em evidência mesmo. Então, fica 1 vezes raiz de 3 menos 1 sobre... Agora, ó, raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1 é o produto da soma pela diferença, onde eu vou ter o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, aqui, como é 1, eu posso deixar raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 ao quadrado. É 3, porque eu posso eliminar aqui, ó, esse com esse. Então, fica 3. 1 ao quadrado, 1 menos 1. Então, fica raiz de 3 menos 1 sobre 3 menos 1, 2. Tá? Então, vou dar outro exemplo aqui, ó. 2 raiz sobre raiz de 10 menos 2, vai. Ó, eu não posso cortar esse 2 com esse 2, porque aqui é menos. Eu poderia cortar só se fosse vezes, tá? Então, se aqui, ó, é menos, eu vou copiar o mesmo valores, opa, então, vezes. Vou colocar os mesmos números, raiz de 10 e 2. Esse aqui é menos, aqui eu vou colocar mais. Então, aqui. Então, raiz de 10 menos 2. Então, eu vou fazer 2
vezes, vou deixar em evidência, raiz de 10 mais 2 espera aí. Então, aqui, vou menos e mais, desculpa aqui, menos e mais, né? Produto da soma pela diferença. Então, raiz de 10 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, vou continuar deixando em evidência até o final. Só vou fazer a multiplicação quando eu ver que não dá para... Quando eu ver que não dá para simplificar ou dividir. Dividido. 10, raiz de 10 ao quadrado, 10. 2 ao quadrado, 4. Então, aqui, 2 vezes, aqui, raiz de 10, mais 2. Dividido, 10 menos 4, 6. Olha aqui, ó. 2 e 6, eu posso simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, pode ficar raiz de 10 mais 2. Dividido, 6 dividido por 2, 3. Deu para entender como funciona, gente? Só um vai me responder e os demais? Pelo menos mais um. Vou fazer a chamada aqui, gente. Vamos lá. Ana Luísa. Camila, Vitória. No chat. Cauã. Giovana. Oh, Giovanni. Gustavo Amorim. Gustavo de Pierre. Heloísa. Henrique. João Pedro. João Pedro. João Vitor. João Vitor.
Júlia, no chat. Camila Beatriz. Laura. Melissa. No chat. Miguel. Nicolas. Presente. É o Barreira, né? Isso. Tá, Domingos não tá. Pedro. Presente. Rafaela. No chat. Raíssa. Não. Tainá. Não. Vinícius. Presente. Vitória. Olha, a Vitória caiu. Rafael. Maria Clara. Cleo. E Gustavo dos Santos. Acho que é ele. Então, vamos aqui. Então, eu vou deixar aqui. Não, eu chamei João Pedro. Mas coloquei aqui, tá, João? Exercício das páginas 126 e 127. Tá bom? Obrigado pela aula de hoje. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.